Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez. Vou demonstrar para vocês agora a condução de calor unidimensional, só que em superfícies cilíndricas. Tá? Vai mudar um pouco a configuração da fórmula da área e das resistências também, que é em função da geometria. Então já peço mais uma vez para vocês deixar um like aqui embaixo, deixe o joinha para ajudar no engajamento do vídeo do professor. Se inscrevam no canal e ative o sininho para notificações de vídeos posteriores. Seria isso por enquanto, chega de enrolação, bora para os exercícios. Então, para resolver qualquer problema de transferência de calor em fenômenos de transporte, vai às etapas: coletar os dados denunciados da figura, analisar as unidades, escolher a estratégia de resolução, iniciar os cálculos auxiliares, analisar as resistências térmicas e depois iniciar os cálculos de aplicações. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado. Vamos ler o enunciado. Um tubo metálico tem um coeficiente de condutividade térmica de 37,8 BTU/hora pé por graus Fahrenheit. Então, aqui ele está dando um tubo, no qual ele já deu coeficiente de condutividade térmica. Ele tem 0,1 polegada de espessura. Então, aqui, essa é a espessura do tubo, tem 0,1 polegada. Vou chamar de espessura 1. E 3 milímetros de diâmetro externo. Então, é esse diâmetro aqui, externo, que está dizendo que tem 3 polegadas. Desculpa, 3 polegadas. É utilizado para conduzir vapor superaquecido. Então, aqui dentro vai passar vapor superaquecido. Após atingir o estado estacionário, a temperatura da superfície interna do tubo encontra-se a 800 graus Fahrenheit. Então, ele está dizendo o seguinte: depois de certo tempo, estabilizou as temperaturas. E a temperatura interna aqui do fluido que está passando aqui dentro é 800 graus Fahrenheit. Então, consequentemente, a temperatura da parede interna aqui também, que nós vamos chamar de T1. E a temperatura da superfície externa, 799,95 graus Fahrenheit. Então, aqui ele chama de T2, 799,95. Isso é bem característico de materiais metálicos, tá? Geralmente a temperatura interna de uma tubulação é bem próxima da externa, porque ele conduz bem o calor. Se a tubulação possui 20 pés de comprimento, então ele está dizendo aqui que a tubulação completa possui 20 pés de comprimento, determine, letra A, a perda de calor dentro da tubulação para o ambiente. Então, primeiramente, o vapor está passando aqui dentro do tubo, nesse sentido. Então, você quer que o calor continue passando por aqui e a perda de calor se dará de dentro para fora aqui, então daqui para cá. Então, ele quer saber a perda de calor para o ambiente aqui, quanto de calor nós estamos perdendo. Então, vamos analisar as unidades de todas as medidas aqui que nós pegamos do enunciado, sabendo que para a perda de calor, eu tenho 3 sistemas, que seria o métrico, o inglês e o internacional. Então, o sistema métrico, sistema inglês e sistema internacional. Vejo que tanto a perda de calor aqui, não tenho nada lá em quilocaloria, então já poderia descartar aqui. Aqui o sistema inglês está legal para mim, porque eu tenho BTU por hora, que é lá uma das unidades que tem o K. E o próprio K, ele está em BTU por hora pé graus Fahrenheit. As temperaturas eles já estão em Fahrenheit, então bastaria para mim converter todas as unidades de polegada para pé. Então, o sistema inglês será o escolhido aqui e valerá a pena converter as medidas de polegada para pé. Escolhi as conversões de unidades. Vamos analisar agora, escolher a melhor estratégia de resolução. Ora, eu tenho as temperaturas inicial e final aqui, Se eu tenho já direto a temperatura, vamos calcular direto pela equação da perda de calor, que vai ser menos 2πKL sobre ln de R2 sobre R1 e ΔT. Basta agora a gente se rearranjar nesses raios aqui, beleza? Então, direto, a melhor estratégia é calcular pela perda de calor. Vamos iniciar, então, os cálculos auxiliares, que no meu caso aqui nós vamos procurar saber quais são os raios primeiros. Então, para saber o raio 1, primeiro eu tenho que conhecer o diâmetro 1.
porque eu só tenho a medida do diâmetro 2 aqui, que é o diâmetro externo, 3 polegadas. Então, o diâmetro 1 vai ser o diâmetro 2 menos 2 vezes a espessura, né? Porque eu tenho a espessura de um lado aqui e a espessura do outro lado lá. Então, para saber o diâmetro 1, é o diâmetro 2 menos 2 vezes a espessura. 3 polegadas menos 2 vezes o 0,1 polegada lá, que é a espessura. Temos aí 2,8 polegadas. Então, raio 1 é o diâmetro 1 dividido por 2, vai ser 2,8 dividido por 2. Temos aí um raio 1 de 1,4 polegadas. O raio 2 vai ser o diâmetro 2 dividido por 2. O diâmetro 2 eu já conhecia, 3 polegadas. Então, o raio 2 vai ser 1,5 polegadas. Lembrando que eu já disse que eu preciso converter os raios de polegada para pé. Logo, basta para converter de polegada para pé, basta dividir um número por 12. Então, 1,4 dividido por 12, temos aí o raio 1 de 0,11666667 lá, pés. E o raio 2, que é 1,5 dividido por 12, 0,125 pés. Então, estas são as conversões que a gente precisava fazer. Encontrados os raios, só vamos fazer uma pequena alusão às resistências elétricas, né, com as resistências térmicas. Então, aqui, o que eu encontro aqui na parede da tubulação é isso aqui. Ó. Tem a temperatura 1, uma resistência que vai fazer uma força, um impedimento ao fluxo de calor aqui, né, até a temperatura 2. Então, só para fazer uma alusão, é isso aqui que está acontecendo. A resistência faz um esforço contrário aqui ao meu fluxo de calor. Feita esta analogia das resistências térmicas, vamos iniciar os cálculos e aplicações. Então, como eu falei para vocês, a equação ela era direto isso aqui, ó, 2πkL sobre ln de R2 sobre R1. Já converti as unidades, basta substituir os valores. Então, vai ser 2π, o K é 7,8 BTU por hora P graus Fahrenheit, 20 é o comprimento, ln de 0,125 pés e 0,116667 pés, e aqui a diferença de temperatura, que é 199,95 T2, e aqui o T1 de 800 graus Fahrenheit. Então, a resposta da perda de calor é igual a 3.442,448466 BTU por hora. Veja o que ele pede na letra B agora. Se o tubo for isolado externamente com um material de coeficiente de condutividade térmica 0,0065 BTU por hora P graus Fahrenheit. Então, aqui estava o nosso tubo, de repente ele quer isolar mais uma camada aqui, que ele chama o material aqui com um KB de 0,0065 BTU por hora P graus Fahrenheit. E com uma espessura de 1/4 de polegada. Então, ainda ele também forneceu aqui essa espessura 2 de 1/4 de polegada. Qual será a temperatura da superfície externa do isolante? Essa temperatura aqui que nós vamos chamar de T3. Qual que vai ser ela? Então, primeiro, a gente tem que fazer as conversões aqui. Ó. Ele deu mais uma espessura em polegada. Eu posso converter lá para pé apenas dividindo por 12. Então, essa espessura é igual a 0,0208333 pés. Para achar o raio 3, basta eu pegar o meu raio 2 e somar a espessura, porque eu tenho o raio 2 aqui, somo mais a espessura daqui, eu tenho o raio 3. Então, vai ser 0,125 pés mais o 0,0208333 e temos aí um raio 3 de 0,1458333 pés. Vamos analisar o seguinte aqui. Ó. Lá na análise da resistência térmica, a gente viu que ele tinha uma configuração de resistência em série. Até porque eu não consigo ter uma resistência em paralelo, que é como se eu tivesse aqui vários gominhos com materiais diferentes, compostos de materiais diferentes aqui, vários caquinhos, né? Como isso não acontece, é um único material que está revestindo, a resistência se dá em série. Uma vez que eu tenho a resistência em série, o fluxo de calor, a perda de calor que eu tenho aqui, ela é a mesma em todo o sistema. Então, se eu tenho a perda de calor aqui só no tubo, ela vai ser a mesma lá no meu isolante. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a fórmula aqui que eu utilizei para calcular a perda de calor apenas na tubulação,
Agora eu vou utilizar a mesma equação, só que para calcular no isolante, né? Então eu vou ter o K do isolante, eu vou ter entre o raio 2 e o raio 3, né? E também a diferença de temperaturas 2 e 3, aqui da parede e da parede que eu quero conhecer. Vamos isolar então essa temperatura 3 aqui, já que é ela que eu quero saber, né? É ela que me interessa. A temperatura 3 vai ser igual a T2 menos, aqui a perda de calor que é a mesma, vezes o ln de R3 sobre R2, dividido por 2π, o Kb vezes zero. Substituindo os valores, eu fico com essa configuração aqui, né? Uma equação até razoavelmente grande, mas bem simples para vocês que são engenheiros aí. E a resposta final, a temperatura 3 é igual a 150,2846994 graus Fahrenheit. Então, conseguiram entender bem o exercício? Simples, né? Esse aqui é um dos mais fáceis da lista, tá? Mas vocês conseguem pegar alguns conceitos já nesse exercício. Ficou alguma dúvida? Deixem aqui nos comentários, vou tentar sanar as dúvidas de vocês. Caso tenham sugestões de vídeos posteriores, também podem estar comentando aqui. Eu posso estar fazendo outros vídeos aqui para uma explicação melhor de algum outro fundamento, enfim. Peço mais uma vez para quem não deixou um like, deixa um like pro professor aí. Inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito. Ative o sininho para notificações de vídeos futuros. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.